Bolsonaro agora está impedido de conversar com aproximadamente 200 pessoas e as medidas que foram colocadas por Alexandre de Moraes estão sob votação, mas adivinha só, o negócio provavelmente vai ser mantido. Digo isso pelo fato de que tá rolando o julgamento e só falta o voto do Fux nesse momento, tá? Mas só para você ter uma ideia, a lista que foi disponibilizada consta aí o nome de várias pessoas, como eles o Alexandre Ramagem, que era o antigo líder da direita na Câmara dos Deputados, que trabalhou também no governo Bolsonaro. A gente tem, obviamente, o Mauro Cid, que tem o acordo de delação premiada, só que o nome que mais chama a atenção é o nome do próprio Eduardo Bolsonaro. E pra mim, pra quem é pai, pra quem é mãe, deve imaginar que a pior coisa do mundo pra quem é pai, é o filho morrer antes de você. A segunda pior coisa é o filho estar desaparecido. A terceira pior coisa talvez seja você não poder mais conversar com o seu próprio filho. É realmente muito triste essa situação que o Bolsonaro se encontra. E assim, eu tenho certeza que é ruim para ele não poder acessar as redes sociais. É ruim, mas até então o Bolsonaro tem 70 anos. Ele passou 50, 60, 60 anos, 50 anos sem usar redes sociais, né? Era o pessoal que usava por ele, vez ou outra ele olha os negócios lá e tudo, né? Olhava, pelo menos, mas até então ele já viveu grande parte da vida sem rede social, né? Não é o fim do mundo, né? E isso também praticamente mata a candidatura dele, também não é o fim do mundo. Ele não vai poder mais ser presidente, né? Mas ainda é uma pessoa bem influente. Ele tá com tornozeleira eletrônica, aí já é um negócio ruim pra caramba, não pode sair de casa, toque de recolher das 19 horas até as 6 horas da manhã, é ruim pra caramba. Mas o pior de tudo é não poder falar com seu próprio filho. Cara, pra mim isso daí é de cortar o coração. Esse é o principal ato de crueldade, um dos principais atos que se pode fazer contra um ser humano, né? Bom... Além do mais, o pessoal estava fazendo uma análise aqui a respeito da condição médica do Bolsonaro, né? A gente sabe que na eleição que ele venceu, né, que concorreu contra o Haddad, contra o Ciro Gomes, e até o Boulos, né, estava na competição, ele tomou aquela perfuração no bucho. E desde aquele momento até agora, né, a gente já sabe, ele é um homem idoso e tudo, ele vem passando por cirurgias, por diversos momentos de dificuldade, teve que ser internado mais de uma vez e tudo, né, até porque quando a gente assiste um filme, o cara toma facada lá, continua lutando e não sei o que, daí no filme 2 ele já tá lá bom de novo e tudo mais, só que na vida real, quando você tem uma lesão como essa, isso provavelmente vai te acompanhar pro resto da vida, né, o resto da vida você vai ficar mal e tendo problemas decorrentes disso, né? E daí o que fizeram, né? O Bolsonaro ele não pode chegar a 200 metros de uma embaixada. Só que qual o problema? O Bolsonaro mora em Brasília e as embaixadas ficam lá. Então eles foram verificar, tem 3 hospitais principais que ficam próximos da casa do Bolsonaro, 2 que ficam bem perto. Esses 2 não tem como chegar sem se aproximar de uma embaixada. E tem um terceiro que é o mais longe, né, que também seria complicado em caso de uma emergência. Então, praticamente o que está dizendo aqui é que se o Bolsonaro tiver alguma emergência médica, ou deixa ele morrer, arrisca ele morrer para levar para o hospital mais longe, ou leva ele no hospital mais perto e infringe a condição da ordem do Alexandre de Moraes. Ah, mas o Alexandre de Moraes vai entender se foi uma emergência médica. Ué, o Bolsonaro estava na UTI, chegou a mandar para lá um oficial de justiça, né? Então, assim, eu acredito que o juízo, a noção que o Alexandre de Moraes tem não é boa a ponto de identificar que uma pessoa, diante de uma emergência médica, não pode sofrer intimações, citações em processos e ela não deve ser punida por conta de uma emergência médica. Porque se mandou um oficial de justiça lá e tudo mais, né? Ah, mas o Bolsonaro tava bem. Mas assim, você... Cara, pela lei brasileira, você não pode citar ou oficiar uma pessoa que esteja em uma condição de saúde séria, né? Então, assim, ele simplesmente ignorou, né? Ah, dane-se.
Poderia ter muito bem mandado a intimação para um advogado, mas mandou para ele. Então, simplesmente o Bolsonaro, se tiver alguma emergência médica e for muito grave, ele escolhe ou arrisca a vida ou infringe uma determinação judicial imposta por Alexandre de Moraes, né? Sobre o julgamento, na hora que você estiver vendo esse vídeo, provavelmente a gente já vai ter o voto do Fux. Pode ser que já tenhamos, mas até o momento a votação tá desfavorável para o Bolsonaro. Então, ó, mas já há maioria para manter o uso da tornozeleira, proibição do uso das redes sociais e de se aproximar das embaixadas e de conversar com seu filho Eduardo Bolsonaro, e a obrigação de ficar em casa das 19 às 6 da manhã da semana e integralmente nos fins de semana. Seguiram o voto do Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, né? Ou seja, o pessoal que já está na lista do Donald Trump. Agora o Fux, né? De repente, se ele vota a favor do Bolsonaro continuar com as restrições, pode ser que ele seja incluído também na lista do Donald Trump, né? Até porque o Trump, ele tá... não o Trump, né? Mas provavelmente pessoas próximas a ele. Deve ter um assessor do Trump, inclusive, só encarregado dessa questão das sanções do Brasil, porque está sendo muito personalizada a coisa toda, né? E para os advogados que tinham alguma esperança da OAB se manifestar, né? OAB manifesta solidariedade a alvos de... Essa é a OAB brasileira. Essa OAB já é brasileira, né? Mas essa é a OAB, pessoal. A Ordem dos Advogados do Brasil manifesta solidariedade a alvos de sanções do governo dos Estados Unidos. Tamo lascado, cara. É o STF e o pessoal da OAB. OAB é tudo de esquerda mesmo, aparentemente, né? O governo do Donald Trump cassou o visto de Paulo Gonet, Alexandre de Moraes e outros ministros do STF. Então, com isso, a gente já fica sabendo, a gente já sabe quem são as lideranças da OAB. Teve até um manifesto que eu vi em um dos grupos do WhatsApp que cerca de, acho que foi algo em torno de 15 mil advogados que assinaram, apoiando né, na verdade, contra as ações que o Alexandre de Moraes tem tomado, o Paulo Gonet e todo o sistema judiciário brasileiro contra os inquéritos relacionados ao suposto golpe de Estado e tudo mais, né? Mas a OAB faz questão de apoiar o sistema, apoiar as instituições, né? Mas é isso aí, pessoal. Não dá pra gente esperar nada muito diferente disso. Meio que todo mundo já sabia que a OAB já estava politizada há muito tempo e politizada no lado mal da força, né? No lado obscuro da força. Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Até mais.